Nesta aula nós iremos falar sobre intervalos. O que seriam os intervalos? Intervalo é a distância que existe entre duas notas. Esse assunto é muito importante também e vai servir para muita coisa lá na frente. Portanto, preste bem atenção e você entendendo isso aí, muita coisa vai ficar mais fácil, tá ok? Futuramente. Vamos pegar, por exemplo, duas notas aqui. Recapitulando, nós temos aqui o seguinte: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Continua, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e assim por diante. Vamos pegar então duas notas. Eu vou pegar, por exemplo, Sol e Dó. Então, eu quero saber qual é o intervalo que existe entre Sol e Dó. Eu tenho Sol, a outra nota que eu citei foi o Dó. Bom, para sacar o intervalo é simples. Se Sol é a primeira, Lá é a segunda, Si é a terceira, mas a gente costuma falar terça nesse caso. E o Dó é a quarta. Então aqui nós temos um intervalo de quarta, um intervalo que forma entre Sol e Dó. Vamos pegar um outro exemplo. Eu quero saber o intervalo entre Si e Mi. Qual é o intervalo entre Si e Mi? Si, Mi. 1, 2, 3, 4. Novamente aqui eu tenho um intervalo de quarta. Primeira, segunda, terceira e quarta. Vou pegar um intervalo um pouco diferente agora. Eu quero Lá e Sol. Qual é o intervalo que existe entre Lá e Sol? Então eu tenho Lá. Observe que eu tenho um Sol aqui, mas a ordem que eu coloquei é que eu quero o intervalo entre Lá e Sol. Então eu vou buscar o Sol que está acima, o Sol que está na frente. Tá bom? Então Lá e Sol. Vamos lá. Primeira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sétima. Então, entre Lá e Sol, eu tenho um intervalo de sétima. Eu quero que vocês observem que, ao se tratar de intervalo, nesse caso aqui, por enquanto nós não precisamos fazer referência nenhuma aos acidentes, né, aos sustenidos e bemóis. Nesse primeiro momento, tratar sobre o intervalo apenas com as notas naturais, tá ok? No caso aqui do piano, do teclado, só as teclas brancas. Evidentemente, futuramente, quando o nível ficar um pouco mais complexo, né, quando o conhecimento exigir um pouco mais da coisa, aí a gente vai acabar entrando também, né, saber como tratar as teclas pretas dentro desses intervalos. Mas no geral, o que você precisa saber é saber calcular o distanciamento, a distância que existe entre as notas naturais, tá? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, entre elas. Vou só citar mais uns 3 exemplos aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui o intervalo entre Fá e Ré. Fá e Ré. Então eu tenho aqui o Fá, né? Dó, Ré, Mi, Fá. E eu tenho o Ré aqui na frente. Então vamos ver qual é o intervalo que tem entre Fá e Ré. Primeira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta, eu tenho um intervalo de sexta entre Fá e Ré. Vamos pegar outra. Eu quero Si e Sol. Qual é o intervalo entre Si e Sol? Primeira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Também uma sexta aqui. Uma bem simples agora. Eu quero o intervalo entre Mi e Ré. Ou melhor, entre Ré e Mi. Vamos falar entre Ré e Mi. Ré e Mi. Por que eu estou dizendo assim? Porque se fosse entre Mi e Ré, teria que ser saindo desse Mi, né? Saindo do Mi até o Ré. Mas eu quero entre Ré e Mi. Entre Ré e Mi. Intervalo muito fácil, né? Entre Ré e Mi nós temos primeira, segunda. Então, Ré e Mi temos um intervalo de segunda, ok?